bem animados, tá? Ninguém com sono, frio um pouquinho, mas a gente só, né? Foi legal. Então hoje nós temos mais uma vez a oportunidade de receber graça, né? Ali, né? Nosso meu irmão aí. E as palestras dele botam a gente assim pro alto. Catuca a gente, bota a gente pro alto, né? Então nós estamos dando. Pode sentar onde o senhor quiser, por favor, tá? Então, a gente só sabe, né? Ninguém vai dormir não, deixa ninguém dormir não, né? Então aqui nós vamos começando hoje, tem que ter essa alegria sempre, essa disposição, porque não é o simples fato de a gente estar rindo brincando que a gente não vai levar o trabalho a sério, não é mesmo? Eu acho assim, é melhor. E se eu tiver de cara feia, nem eu, né? Olha assim, nem eu gosto. Então vamos lá. Hoje, o estudo de hoje vai ser com o Renato, né? Isso aqui é prata da casa também, que já é nosso. A gente já deu a chave para ele. Então vamos ver que ele dá a chave. E ele, a palestra de hoje vai ser eis-me aqui, sua serva, Senhor. Muito. Será que quando a gente vai ter a coragem de falar isso, hein? De admitir isso, hein? Não? Mas vamos lá, a gente está caminhando para isso, né? Está caminhando. A leitura da página de hoje vai ser feita por Bárbara, prece inicial, Vânia, e a coordenadora de passo hoje vai ser a Márcia. Todo mundo tem que trabalhar, né? E nós estamos recebendo aqui hoje o Sr. Joaquim. Seja bem-vindo à nossa casa. Obrigado. Ele é do Rio de Janeiro. Bem-vindo. Deus abençoe. Amém, o senhor também. Obrigado pelo coração de cada um. Nós agradecemos. Ô, Sr. Joaquim, aqui a gente, quando se propõe a vir, a gente já vai sendo, assim, fazendo diagnóstico, né? Aí quando chega aqui, toma isso, é remédio para isso, é remédio para aquilo, né? Para qualquer dor. E uma coisa, a gente tem certeza, que a hora que entramos aqui, a gente sai melhor do que quando chegou. Tá vendo? Porque nós estamos receptivos às vibrações, ao que Jesus tem que dar para a gente. Não é isso, Leoninho? Então, seja bem-vindo, volte sempre, tá? Então, vamos começar. Bárbara, por favor, lê a página e vamos dar continuidade depois, tá bom? Obrigada aí, tá? Desculpa que eu esqueci de falar. Boa noite a todos. Boa noite. Livro Pão Nosso, Chico Xavier pelo Espírito Emmanuel. Direito Sagrado. Por que a vós foi concedido em relação a Cristo? Não somente crer nele, mas como também padecer por ele. Paulo. Filipenses, capítulo 1, versículo 29. Cooperar pessoalmente com os administradores humanos em sentido direto sempre constitui o objeto da ambição dos servidores dessa ou daquela organização terrestre. Ato invariável de confiança, a partilha de responsabilidade entre o superior, que sabe determinar e fazer justiça, e o subordinado, que sabe servir, institui a base da harmonia para a ação diária. Realização essa que todas as instituições procuram atingir. Muitos discípulos do cristianismo parecem ignorar que, em relação a Jesus, a reciprocidade é a mesma, elevada no grau máximo, no terreno da fidelidade e da compreensão. Mas entendimento do programa divino significa maior expressão do testemunho individual nos serviços do Mestre, competência dilatada, deveres crescidos, mais luz, mais visão. Muitos homens naturalmente aproveitáveis em certas características intelectuais, mas ainda enfermos da mente, desejariam aceitar o Salvador e crer nele, mas não conseguem, de pronto. Semelhante edificação íntima. Em vista da ignorância que não se remove e dos caprichos que acariciam, falta-lhes a integração no direito de sentir verdades de Jesus, o que somente conseguirão quando se reajustarem o que se faz indispensável. Todavia, o discípulo admitido aos benefícios da crença foi considerado digno de conviver espiritualmente com o Mestre. Entre ele, o Senhor já existe e a partilha da confiança e da responsabilidade. Contudo, enquanto persevera as alegrias de Belém,
e glórias de Cafarnaum, o trabalho da fé se desdobra. Maravilhoso, mas sobrevivendo à divisão das angústias da cruz. Muitos aprendizes fogem, receando o sofrimento e relevando-se indígenas de escolha. Os que assim procedem categorizam-se à conta de loucos, pois subtrair-se a colaboração com Cristo é menosprezar no direito sagrado. Que assim seja, assim seja. A nossa prece inicial, né? Vamos fechar os nossos olhos, levar nossos pensamentos a Deus, nosso Pai, ao nosso Senhor Jesus, nosso querido Mestre, que nos incentiva a cada dia na nossa caminhada, que Ele possa iluminar nossos caminhos, que tenhamos mais consciência dos nossos atos, que possamos sempre praticar a caridade em favor do próximo, a caridade também para conosco. E hoje, num tema tão delicado, que será falar sobre Maria, Mãe de Jesus, tão doce, tão serena, está sempre presente também, junto a nós. Que o seu amor nos envolva, Senhor, que possamos ter uma noite de aprendizado e que o nosso palestrante possa ser também intuído pela espiritualidade da casa que nos acompanha, pela falange do Dr. Bezerra de Menezes. E que tenhamos sempre a certeza de que Jesus está conosco. Que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus. Boa noite a todos. Boa noite. Você é nossa irmã, essa casa abençoada, né? Essa casa de amor, esse reduto, que nos recebe sempre com tanto carinho, com tanta reverência, e a gente fica muito feliz mesmo de estar aqui. E a gente sabe, né, que a vida não é fácil, os dias são de luta, né, são de dificuldade, não tem moleza para ninguém, como diz o meu genro, não tem almoço grátis, tem que levantar todo dia, e a luta. E a gente tirar essa horinha abençoada para esse encontro de amor, essa união fraternal nossa aqui, né, que a gente vem, se reúne e encontra amigos queridos, e que a gente deve valorizar. A gente deve valorizar cada instante, cada minuto, cada dia, cada hora, cada dificuldade e cada encontro e cada reencontro, porque, né, a gente não sabe, daqui a pouco a gente perde a oportunidade de dar um abraço, perde a oportunidade de um encontro, perde a oportunidade de dar as mãos para um trabalho benemérito, benigno, e amanhã, às vezes, a gente vai receber a notícia que aquele companheiro já não está mais entre nós. Né? Isso é, a gente que já tem mais passado para o futuro, começa a viver mais essas experiências de perdas, mas a gente sabe que não são perdas, né? Mas de distanciamento, né? De despedida temporária. E isso não tem jeito, porque eu falo, uma coisa a cabeça sabe, né? Eu lembro quando perdi minha mãezinha, eu tenho duas, né? O sujeito, quando não é torto, aí Deus manda logo duas, de cada lado, para ele não ter para onde correr, nem para a esquerda, nem para a direita, né? Mas a da esquerda foi na frente há uns anos e foi um pedaço da gente. E lá na época, né, do sepultamento dela, eu lembro que me veio assim, né, que eu falei, puxa vida, a gente sabe de tanta coisa, né? A gente sabe que a morte não existe, a gente sabe que a vida não cessa, a gente sabe que tudo segue, né? Mas uma coisa é saber, outra coisa é o coração. E o coração, ele só sabe, ele só sente nunca mais aquele sorriso, nunca mais o abraço, nunca mais a risada, nunca mais o aconchego e aquela mãezinha, nunca mais aquele cafuné que ela me dava, sabe? Nunca mais o feijãozinho que ela fazia lá, delicioso, nunca mais o bom conselho, a palavra de bom ânimo, que por maior que fosse a adversidade, ela tinha sempre uma palavra. Então,
eu lembro da última vez que estive com ela ainda aqui no plano, né, que ela estava no hospital, eu fui visitá-la, e aí ela sempre com aquelas, né, eu falei, ô mãezinha, como é que você está? Aí ela, meu filho, ela com uma sonda aqui no nariz, drenando, uma obstrução intestinal, aquela situação difícil, ela lá no hospital, e ela assim, um sorriso dorido, sabe, aquele sorriso doído que assim, ela tira, eu estou ótima, meu corpo que está esta porcaria. Não foi porcaria que ela disse, não, que ela era danada, baiana, né? Enfim, eu já estava na porta e me deu uma coisa, eu voltei, abracei, dei aquele abraço, a enfermeira que passou a médica, que abraço gostoso, até eu quero, eu falei, tira o olho dos outros, coisa feia. O abraço é dela, não é seu. Mas enfim, foi o último abraço, né? Lá, eu sei que ela vira e mexe, ela me abraça quando eu estou dormindo, ou vira e mexe, ela me abraça quando eu estou num momento difícil, né? A gente sabe, mas o coração sente. Então, que valorizemos todas as oportunidades de encontro, né? Todas as oportunidades de estar com pessoas, né, que a gente, né, tem prazer. E esse aqui é o encontro que a gente tem prazer. É o encontro com Jesus, é o encontro com irmãos queridos, irmãos de doutrina e o encontro com o trabalho, né? Então, como diz Maria, né, a gente pode repetir, eis-me aqui, eis-nos aqui, Senhor, né? A serviço, ao seu serviço, ao serviço, né, de todo aquele que necessita. E a gente tem que treinar isso, porque para trabalhos como esse, né, delicinha, né, casinha aqui maravilhosa, uma harmonia, uma energia, né, que a gente vem. Eu vim lá com a bateria low, modo low lá do trabalho, parei ali, ainda fiquei ali no carro resmungando comigo, né, com a coitada da esposa que tem que me aturar, né? Mas quando a gente entra aqui, parece que liga a tomada, né? A energia da irmã, que quando ela falando, será que minha cara está tão parecendo transparente assim? Estou bem como pessoal ali. Mas não é a sintonia, a sensibilidade, né? Mas só que muitas vezes a vida nos convoca a trabalhos que não são tão agradáveis, tão satisfatórios como esses aqui. E a gente tem que falar o quê? Eis-me aqui, Senhor. Vem aquela pessoa difícil, aquela pessoa que você pudesse atravessar a rua, mas só que o compromisso com Jesus, né, nos convoca e a gente tem que falar o quê? Eis-me aqui, Senhor, né? Lembrando, eu lembro sempre da passagem do livro Paulo e Estevão, quando Jesus convoca Ananias a ir ao encontro de Saulo de Tarso. Dureza, né? Saulo, grande perseguidor. As prisões de Jerusalém lotadas de cristãos, perseguidos, aprisionados, torturados, né? E ele estava atrás de Ananias lá, né? Foi atrás dele, perseguindo na direção de Damasco, né? Foi atrás para perseguir e prender ele, porque ele havia sido o conversor da sua amada Abigail, né? Que havia estado com ela, e ele tomava ele como grande responsável pela conversão de Abigail ao cristianismo. E lá teve a queda do cavalo, aquela história toda, ele estava cego lá na pousada, né? E Jesus aparece para Ananias e fala, olha, está lá. E o que Ananias falou? Eis-me aqui, Senhor, a seu serviço. Eu não diria isso, né? No mínimo eu ia perguntar para ele, tem certeza? Tem certeza que o senhor quer que eu falasse? Ele está atrás de mim, ele quer me pegar, ele quer me jogar. Não, nem questionou. Por quê? A fé e a fidelidade a Deus e a Jesus, acima de tudo. Então, nos momentos difíceis, nos momentos de perda, nos momentos de dor, nos momentos de dificuldade, haverá de ser nessa fé e nessa fidelidade que encontraremos
forjaremos as forças necessárias que vão vir do fundo da alma, do fundo do coração, para que a gente possa se colocar diante da dor e falar: eis-me aqui, Senhor, para mais essa prova que, né? Colocar as nossas vidas nas mãos dele, né? E se envergar da forma necessária para enfrentar, para aquele momento. Como, né? A nossa Mãe Santíssima, eu não me constranjo de falar isso, né? Com o exemplo que ela nos dá, né? Com essa passagem, né? Quando o anjo Gabriel, né? A procura, né? Tem aqui nesse livrinho, eu gostaria de ler aqui rapidinho, você se incomoda? Não gostaria. Aqui, Maria, Mãe de Jesus, Ivone Pereira, por Francisco Xavier. O capítulo, a passagem o anjo Gabriel visita Maria. Esse trecho todo mundo conhece, mas é lindo, né? No 6º mês de gravidez de Isabel, foi o anjo Gabriel enviado por Deus a uma cidade da Galiléia chamada Nazaré, a uma virgem, prima de Isabel, desposada com um varão chamado José, da casa de Davi. O nome da virgem era Maria. Entrando o anjo onde ela estava, disse: Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é contigo, bendita és tu entre as mulheres. A gente repete essa oração da Maria até hoje, né? Palavra do anjo, vamos lembrar disso. Vendo o anjo, Maria turbou-se muito com aquelas palavras. Tadinha, menina, 16 anos devia ter, né? E vem o anjo, né? Ave Maria, nossa. Vendo o anjo, Maria turbou-se muito com aquelas palavras e considerava que saudação seria esta. Disse-lhe então o anjo: Maria, não tema, porque você achou-se agraciada diante de Deus. Em seu ventre conceberá e dará à luz um filho, e lhe porá o nome de Jesus. Ele será grande, será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai, e reinará eternamente na casa de Jacó. Reinará eternamente na casa de Jacó, e seu reino não terá fim. O reino está aí até hoje, né? Disse Maria ao anjo: como se fará isto na inocência, né? Se não conheço nenhum varão. O anjo respondeu: descerá sobre você o Espírito Santo, e a virtude do Altíssimo a cobrirá com sua sombra, pelo que também o santo que de você há de nascer será chamado Filho de Deus. Também Isabel, sua prima, concebeu um filho na velhice, e este é o 6º mês para aquela que era chamada estéril, porque para Deus nada é impossível. Vamos lembrar disso diante, né, das coisas, das dificuldades, das dores, da nossa luta lá fora, que não é fácil, que para Deus nada é impossível. Então disse Maria, aí que não questionou, não perguntou como nem porquê. E a gente tem que lembrar que não era coisa fácil, né? A gente está falando de lá de uma sociedade judaica, hebraica da época, né? Farisaica, né? O judaísmo e o farisaísmo, né? Que cobrava e julgava e condenava e apedrejava a mulher que pecasse, que desviasse do caminho. Né? Mulher essa que estava enquanto solteira, enquanto estivesse dentro da casa do pai, ela tinha a obrigação de ser o exemplo de virtude de melhor filha. E quando o pai a entregava marido, ela tinha a obrigação de ser o exemplo de melhor esposa e mãe. Ou seja, a mulher, se hoje é pedreira, se hoje muito se é cobrado da mulher, a sociedade muito cobra da mulher, ela tem, ainda mais hoje, né, que ela tem que assumir um monte de função, ela tem que sair para trabalhar fora, ela tem que deixar tudo pronto, ela tem que encontrar e preparar tudo de novo, e essa condição, né, a maioria dos meninos aí são tudo ainda bebezinho, que não sabe lavar nem prato,
não sabe fazer um arroz. Quem é que sabe fazer um arroz? Sabe fazer arroz? Quantos você bota de arroz? Você sabe mesmo fazer arroz? 3. Tem 2 coisas certas na vida. 2 coisas, a morte e 2 de água para 1 de arroz. É certo. Quem não sabe, fica sabendo. 2 de água para 1 de arroz, o arroz vai ficar perfeito. 2 copos de água, 2 medidas de água para 1 medida de arroz. Isso é certo. E a morte também é certo. Fora isso, nada mais é certo. Né? Mas se hoje já é difícil essa condição, imagina naquela sociedade, né? Uma menina aparecer, né? E dizer que ia gerar, enfim. Ela questionou? Não questionou. Por quê? A fé e a fidelidade a Deus. Porque ela tinha já, é lógico, porque não estamos falando de uma pessoa, de um espírito qualquer, né? O espírito de Maria, um espírito altíssimo galardão, que veio com a missão de receber o Mestre, e tinha que ser um espírito muito, muito especial, muito evoluído, muito acima, né? Acima de tudo, que pudesse ser só amor, porque ela ia receber o amor em forma de gente, o amor que se vestiu de homem, e caminhou entre nós. Como é que podia ser? Não? E ela nem questionejou. Eis-me aqui. Eis aqui a serva do Senhor. Cumpra-se em mim segundo a sua palavra. E o anjo retirou-se de sua presença. É a lição que ela deixou para a gente. A fé em Deus e a fidelidade a Deus. A fidelidade é justamente a entrega, é a gente se colocar à disposição do serviço, onde quer que ele esteja, como ele tiver que vir. Eu lembro que há um tempo atrás, a gente deu uma parada, porque, como eu disse, eu me despedi há uns anos atrás de um grande amigo que era parceiro nesse trabalho. Mas a gente fazia uma entrega de lanche lá na praça, lá em Macaé, na próxima do Santander, aquela praça grande ali. Mas a praça entrou em obra e tal, e esse amigo foi embora, eu ainda insisti um tempo, mas depois a gente mudou o trabalho. Mas a gente ia lá entregar uns lanches para o pessoal de rua, né? Pessoal em condição de rua. E chegava lá, e foram muitos anos fazendo esse trabalho, mas eu vou dizer, eu orava e rezava muito toda vez, porque eu não gostava de ir lá. Eu ia, mas eu ia me trabalhando, porque eu tinha muita dificuldade de lidar mas a maioria era maravilhoso, mas tinha aquele, porque o pessoal de rua é o pessoal da droga, é o pessoal do álcool, é o pessoal que está naquela condição ali, e eu na minha condição de arrastando balde, né? Eu não sou místico de luz, nem muito longe disso, né? A gente está aqui, eis-me aqui eu trabalho, mas dizer, por quê? Porque chegava lá, o camarada vem, meu amigo, me ajuda, senta ali, a filhinha eram 70 lanches que a gente entregava, 100 lanches, então a gente pedia, aí chegava lá, as vovozinhas, as crianças, o pessoal, quem aparecesse a gente dá, podia precisar, a gente não selecionava, tá aqui, beleza, mas ó, filhinha lá para a gente organizar, era só eu mais um, não dava para, né? Então olha, senta lá, aí vem, só que a minha natureza às vezes não dava. Então, eu ia no amor 1, 2, 3, no quarto argumento eu já perdi a compostura, teve um que falou, eu peguei para me livrar dele, dei os lanches. Aí quando ele fala, é que eu não preciso disso aqui não. Ah, não precisa não, meu filho, então me dá de volta, tem quem precisa, filho, eu tomei o lanche da mão dele. Coisa feia. Mas o que quer dizer que eu não gostava? Eu gostava de fazer o trabalho, mas eu tinha que me preparar, Teve um que quiser pular comigo, me ameaçou, eu comecei a ficar... Gente, eu não gravo a cara do sujeito, eu não gravo a cara de ninguém. E aí a esposa falou, ó, que perigo, aí você vai lá, o cara vai, né?
Aí, agora não adianta, bota na mão de Deus e vamos embora. Aí na outra semana ele estava lá mansinho, eu falei, papai do céu mansou. E eu não conhecia ele não, né? Eu não conheço, não gravo a cara. Aí a companheira que fazia o trabalho comigo, é aquele ali, eu falei, nem lembro. Ele estava lá mansinho, então aqui meu filho, vai com Deus. O trabalho era lindo, e quando a gente entregava, mas aí quando vinha aquela vovozinha, ou quando vinha aquela criancinha, a gente olhava com aquele olhar que era tudo, né? Que recebia aquele pãozinho de mortadela, aquele guaravito, uma coisa simples, singela. Mas quando a gente recebia aquele olhar de gratidão, aquele olhar e que junto com aquele pão, ele não estava recebendo pão, ele recebia Jesus, ele recebia esperança, ele recebia coragem, ele recebia bom ânimo, e aquilo ali já, aí eu ia tenso, mas eu voltava suave, eu voltava tranquilo, mas era difícil para mim, mas não por conta da minha natureza que precisava se revestir da humildade que eu ainda não tinha. Que ainda não tem, né? Para lidar com aquele trabalho ali. Por quê? Porque é um trabalho de muito amor para lidar com uma pessoa que está ali doente, porque o cara está alcoolizado na rua, drogado, no crack, está doente, ele perdeu mais, né? E Jesus está ali tentando, a gente está emprestando as mãos ali, mas a gente tem que se revestir. Eis-me aqui, Senhor, para o trabalho, e a gente tem que se revestir e forjar de dentro de nós as virtudes que a gente ainda não tem, que a gente ainda não possui. E isso, a gente é convocado a esse trabalho todo o tempo. Todo o tempo, todo dia, a esse trabalho íntimo dentro da gente, a elaborar, a buscar dentro da gente virtudes que a gente ainda não tem. Vim conversando ali com a esposa, passei uma semana difícil, lidando com pessoas, selecionando gente para trabalho, e então hoje está muito difícil, e aí toda hora, aí vem um e fala uma coisa, vem outro e fala outra, e aí vem outro, te diz um desaforo, e você, não, meu irmão, não, mas você tem razão, é que as circunstâncias são assim, assim, assim. A vontade é de pensar na progenitora daquela criatura e louvá-la, entendeu? A vontade é essa, mas a gente engole. Mas hoje a gente, graças a Deus, ainda consegue engolir, né? Tá certo? Fica 3 dias sem dormir, entendeu? Porque engoliu, tá lá, pede lá. Né? Mas já engoliu, né? No dia lá da praça eu engoli, voei lá na mão do cara, me dá pra cá, né? Mas hoje a gente ainda consegue engolir e tá. Daqui a pouco já vai descer mais suave, e daqui a pouco a gente já vai olhar com um olhar de compaixão, e só o nosso olhar vai quebrar o sujeito, né? Já vai quebrar aquela circunstância, já vai quebrar aquela vibração deletéria, porque vibrações deletérias são que emanam do nosso peito em relação ao nosso próximo, e vice-versa, quando a gente se reveste de sentimentos que fogem do ensinamento, da orientação do mestre, que é o amor, que é o perdão, que é a compaixão, que é a misericórdia, né? Sentimentos esses que reinava, que dominava o coração desse espírito lunar, luminoso, solar, que é o Espírito de Maria de Nazaré, né? que se colocou diante do serviço, se colocou diante da determinação, quando a gente, e a vida é o tempo todo assim, né? Aquela mãe agora recente, uma afilhada nossa do coração, lá de Niterói, 31 anos, partiu vítima de um câncer violento, né? E o que a gente fala? Eis-me aqui, Senhor, eis-me aqui. E essa mãe? O que a gente fala para essa mãe que ela filha é única, há 2 anos ela perdeu o marido nas mesmas condições, 2 anos depois ela perde a filha de 31 anos, né? A gente só pode falar, abraçar e chorar junto com ela, porque nada que se fale, e pedir, e rezar que ela reaja, que ela consiga superar essa dor sem enlouquecer, porque não é difícil, né? O que impede a gente de enlouquecer numa hora dessa? Só a fé e a fidelidade a Deus. Só isso, né? Que a gente coloca a nossa vida e a vida daqueles que a gente ama
nas mãos dele, né? Como aquele testemunho, né, de Joana de Cusa, na hora do martírio, né? Ela entrega as feras lá, na iminência do martírio e ainda até, como se eu estou reclamando que eu ouvi gracinha do sujeito, né? Eu não estava nem lá na boca do leão, como Joana de Cusa estava, eu estou reclamando. E ela estava lá e ainda teve que ouvir gracinha do soldado. Foi isso que o teu mestre te ensinou? Morrer desse jeito? Ele, não. O que ela fala para ele? Não, ele me ensinou a te amar também. Esse é o espírito que já se entrega, que já incorporou a fé e a fidelidade a Deus. E será daí que a gente vai angariar as forças que a gente precisa na hora do testemunho, que chega para todo mundo, de uma maneira ou de outra. Vai chegar porque a gente está nesse planeta de provas e expiações ainda, né? Que a gente tem os nossos débitos, a gente tem os nossos acertos, a gente tem a correção disciplinadora da dor, que é remédio, é o despertador, né? Para despertar o nosso espírito, para olhares para visões mais transcendentes do que as circunstâncias comezinhas do dia a dia da matéria. Não é isso mesmo? Essa fidelidade que ela apresenta, essa fé e essa fidelidade, né, que a acompanhou durante toda a vida. Ela no fundo do coração sentia que lá na frente a coisa ia ser difícil, mas ela o tempo todo, a fuga, né? A fuga para salvar a vida do bebê, o parto numa manjedoura. A gente fala manjedoura, né? Parece poético, é lindo, né? Mas a gente sabe que foi um estábulo, né? Um estábulo, o parto no estábulo, né? Com as luzes divinas, mas a dificuldade estava lá, o frio, a comida escassa, né? A incerteza, mas firmes. A volta, a criança, o menino diferente, e ela ali, firminha, até o martírio. As mães sabem, né? Um filho com febre doente já é um martírio, né? Um filho com uma doença severa já é um martírio. Um filho com uma dificuldade na droga, no álcool, é um martírio. É uma cruz para essa mãe também, né? As mães que, né? Os pais sim, mas as mães, né? E ela passou, né? Isso tudo lá atrás, sabia a prisão, o martírio, a crucificação, e ela ali, firme. Depois, aquele mestre, aquele Espírito Divino, ainda preocupado com ela, ainda cuidando dela, um último cuidado, o que ele faz, aquele único apóstolo que não fugiu, que não, né, correu na hora da dificuldade. Quem foi? João, né? O único que não fugiu, coincidentemente o único que não foi martirizado, morreu de velhice. Todos os outros foram martirizados. Não que tenha uma coisa a ver com a outra, só um comentário. Mas sofreu bastante. Não, sim, mas não foi martirizado. Assim, foi até o final. Foi a ele a missão de escrever o encerramento do Evangelho. Fechar o Evangelho. Mas Jesus ainda entrega a ele os cuidados da mãe. Eis aqui seu filho. Eis aqui a sua mãe. E ele abraça e cuida dela até o finalzinho, né? Ele ainda vai, ele precisa de um tempo, ele vai, consegue uma casinha. Como é que é o nome do lugar? Casa do Caminho? Não, a Casa do Caminho, a Casa do Caminho lá em Jerusalém, onde os apóstolos Pedro fez a primeira casa. Não, ele como é que é o nome da cidade que ele vai depois, meu Deus? E João, esqueci, depois eu lembro.
Ele constrói uma casinha e lá ele vive com ela cuida dela até o finalzinho. E lá vira um lugar de peregrinação. Lá que os necessitados, os aflitos, recorriam a ela e a chamavam de Mãe Santíssima. Lá onde ela começou a ser chamada de Mãe Santíssima. Né? Nessa casinha que o João conseguiu, né? com os relacionamentos dele, pessoal ainda de grande, é uma casinha humilde, lá no alto da serra, perto do mar, né? E lá ela viveu até o fim dos dias, mas virou um lugar onde todos os aflitos recorriam e ela recebia e consolava e dava uma palavra, mas sempre com um coração saudoso, daquele filho que tão amado, porque ele podia ser o filho de Deus, mas era o filho dela, aquele filho tão amado. E até que já no finalzinho, ela já com as energias né, finalizando, ela tem aquele sentimento de saudade da voz daquele filho, do olhar daquele filho. Né? Eis que, diante de tantos mendigos que batiam à sua porta, um mendigo bate à sua porta. Né? Bate à sua porta. Quem nos conta isso de maneira linda é Humberto de Campos, no livro Boa Nova, capítulo 30. É o fechamento do livro. Ele conta isso de uma maneira, né, belíssima. Que esse mendigo bate à sua porta e ela, ao recebê-lo, ela sente uma emoção que ela não entende, porque todos chegam ali a lhe pedir alguma coisa, e aquele que chegava a lhe dar esperança, louvando a Deus, louvando a fé, exaltando os sentimentos mais nobres. E ela não entendia, e ela sentia aquela emoção, e sentia de onde eu conheço essa voz, de onde eu conheço esse olhar. Ela, tomada por essa emoção, por um instante, ela repara nos pés, as chagas dos pés, e aí, naquele instante, ela olha e reconhece, é o filho amado que voltara, né? Não é isso mesmo? E aí ela quer se jogar aos pés dele, e ele não deixa, e ela busca nas mãos a confirmação será mesmo, e olha nas mãos, as chagas nos pés, e era o Cristo, e fala: eu vim buscar a minha mãe porque o meu pai queres que sejas a rainha do seu reino. E ele vem buscá-la. E ela fica ainda um tempo, uma espécie de coma, né? Que dá tempo das pessoas virem visitá-la, virem vê-la por último, e ela desencarna. E aí, conduzida às alturas por uma legião, um cortejo angelical, um cortejo de anjos que a recebe, todos aqueles que haviam partido antes dela estavam ali para cortejá-la, para recebê-la. E ela foi embora? Não, ela pensou em todos os que estavam sofrendo em nome do seu filho. Todos aqueles que estavam nas prisões, todos aqueles que estavam para ser martirizados no circo romano, e ao simples impulso do seu desejo, ela exprime um desejo de vê-los ainda uma última vez antes de partir, e ao simples impulso do seu desejo, aquele cortejo angelical a conduz às prisões romanas, e lá ela encontra, né, aquelas almas fortalecidas, mas aqueles corpos fragilizados pela tortura, pela prisão, pela fome, pela miséria que é aquela condição de prisioneiro cristão nas prisões romanas da época. E a simples presença dela já inspirava, já elevava, já dava um levante, e ela vai e sussurra numa menininha que estava lá chorando: canta, minha filha, canta. E inicia com ela um hino, e aquela criança, aquela menina, inicia um canto, e aquele canto toma conta de toda a prisão, e todos iniciam e cantam junto, e a vibração se eleva, e a coragem, e a força, e o ânimo, né,
contagia a todos ali, e a partir de então todos aqueles que iam ser martirizados entravam nas arenas, e hoje a gente sabe os relatos que eles entravam cantando hinos de louvor, né? Cantando hinos de louvor no caminho do martírio. Ela ali, e ao ser depois ser conduzida, ela lembra, não, ainda não podia ir embora. Ela vai lá nos umbrais, ao encontro de quem? Judas. Ao encontro de Judas, que estava lá, e vai resgatar aquele espírito arrependido, aquele espírito martirizado pela própria culpa, pela culpa dos seus próprios enganos. E quem de nós aqui não sofre também, né? Eu acabei de dizer aqui, né? Isso, os pecados confessáveis, tem os inconfessáveis, né? Quem de nós também não tem as suas culpas, não carrega as suas dores, os seus arrependimentos, dos seus erros, mas graças a Deus a gente já tem, né? A nossa Maria, a nossa Alciane, a nossa Maria Santíssima, né? Que vem nos inspirar e dizer, olha para trás, olha para frente, né? Faz da culpa, faz do erro, faz do engano, um impulso de acerto, um impulso de correção, um impulso de mudança de rumo que nos trouxe até aqui, já melhorou muito, de onde, né, a gente veio, lá da Idade da Pedra, lá da barbárie, lá do circo romano, né, e a gente está aqui hoje, ó, graças a Deus, não é isso mesmo? Então, ela ali trazendo a coragem, a força, essa força que a gente encontra quando a gente está muito caído, muito triste, e a gente pensa, Ave Maria, cheia de graça, Senhor convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por todos nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. E quando a gente ora, a gente sente, e quando a gente sente, a gente se levanta e segue a revelia da dor, a revelia da dificuldade, não é isso mesmo? É ela, é o seu amor nos erguendo, é o amor do Cristo que passa por ela e vem a cada um de cair. É a fidelidade e a fé. E o que a gente pede? Que a gente, né, retenha, pede a Deus que a gente retenha um pouquinho dessa fidelidade, um pouquinho dessa fé no nosso coração, para que a gente possa também, de algum modo, em algum momento, ser instrumento de erguimento de um irmão que cruza o nosso caminho. Porque todo dia a vida nos dá essa oportunidade. Todo dia haverá de aparecer alguém necessitando de uma mão para levantar, de um ombro para chorar junto que seja. Todo dia a gente tem essa oportunidade. Todo dia podemos ser, né, o esteio, a força de alguém, o cajado em que alguém haverá de se sustentar para se erguer. É só a gente fazer a conta, né? Que quantas pessoas passam pela nossa vida em um dia e multiplica isso por 30 dias? Quantas pessoas passam pela nossa vida em 30 dias e multiplica isso por 12? E quantas pessoas passam pela nossa vida em um ano e multiplica isso pela vida que a gente levou, que a gente leva? Quantas pessoas passam pela nossa vida em uma vida inteira? Então, quantos sorrisos a gente não pode plantar? Quantos abraços a gente não pode dar? Quantas risadas, quantas lágrimas junto? Porque até chorar junto já é consolo. Quanta oportunidade a vida nos dá para ser útil, para ser instrumento da renovação do mundo, sendo instrumento da nossa própria renovação, da nossa própria transformação, da nossa própria elevação. E essa elevação só se dará no momento que a gente perceber no outro o nosso irmão verdadeiro, fazer do outro o viés do nosso amor, que é o verdadeiro amor do Cristo, eleger o outro como o vértice principal dessa relação de amor. As relações de amor, de modo geral, são
a gente sente sempre, nós somos o vértice principal, né? Renúncia, sacrifício, não, eu quero receber, né? Esse é o tônus, é o tom que é dado nas relações do mundo de hoje, e por isso se sofre tanto, né? Porque a gente vê prevalecer, de modo geral, a gente sabe que, mas é o egoísmo, né? E quem planta egoísmo colhe o quê? Colhe solidão, colhe angústia, colhe medo, colhe insegurança. Agora, aquele que planta fraternidade, aquele que semeia fraternidade, esse vai estar sempre fortalecido. A revelia das dificuldades, como a minha mãezinha, né? A minha mãezinha lá nos últimos dias, meu filho, ela estava lá, nossa senhora, ela estava mal, e ainda achou coisa de fazer graça, ainda achou energia para fazer graça. Meu filho, eu estou ótima, meu corpo está essa porcaria, quer dizer, ela já tinha se distanciado, por quê? Porque ela passou a vida semeando esperança. Toda vez que eu chegava chorando dentro, ela, meu filho, tenha fé no Senhor Jesus Cristo. Ela era macumbeira, sabe? Eu falo que ela era tão macumbeira, que ela nasceu em dia de Preto Velho, 3 de maio, e morreu em dia de Janaína, 1º de janeiro. Ela era fora de série, mas ela sempre tinha uma palavra ali, não, fé, coragem. Pede a Jesus, pede a Nosso Senhor. Depois de pedir a Nosso Senhor, pede a vovô Benedito. Ela era a coisa mais linda do mundo. E no finalzinho, não teve a dor, não significou nada para ela. Não abateu o ânimo dela em nada. Porque aí é a prova, passei na prova. Aí a gente passa na prova. Quando a gente passa na prova sem reclamar, aí passou na prova. Se a gente passa pela prova reclamando, maldizendo, xingando, aí o que acontece? É reprovar, tem que passar de novo. Volta para a prova de novo, seu Moquirana, volta lá de novo. Ou seja, nós temos esses exemplos todos que a história nos deu, que o Evangelho, porque o Evangelho é uma grande história, é a maior história que se pôde contar, né? É a maior história de todas, é a história do Evangelho, que vai lá desde a visita do anjo, desde da visita do anjo a Isabel, ao marido de Isabel, ao fariseu, né? Ele duvidou, ficou mudo, para largar de ser, para aprender a ter fé, né? Então não vamos duvidar não, porque senão, né, corre o risco de ficar mudo, não é isso mesmo? Ou seja, desde lá de trás, né, toda a história até a crucificação, e graças a Deus a gente agora tem a doutrina espírita que ainda traz os bastidores, o que aconteceu depois, essa passagem da vida de Maria, do finalzinho dela, Jesus vindo buscá-la. Isso não consta no Evangelho clássico, mas consta no Evangelho do mundo espiritual, né? Que, na verdade, Humberto de Campos não escreveu, ele transcreveu das bibliotecas, dos transcritos espirituais que ele teve acesso no mundo espiritual, né? Então, como também o livro Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, que conta a história do Brasil, mas dos planos espirituais, quando Jesus convoca Ismael, né? E eles vêm à pátria do Cruzeiro, Jesus elege a terra do Cruzeiro, que haveria de ser o coração do mundo, a pátria do Evangelho, e ele traz quem para cá? Os anjos? Não. Traz o que tinha, os necessitados, nós, traz nós, que é a gente, né? Era a gente aqui, né? Traz os necessitados. E olha, aqueles bandeirantes que matavam índios, que escravizavam negros, que escravizavam índios, que barbarizavam, hoje estão aqui, ó, na pátria do Cruzeiro, dentro das casas espíritas, né? Estudando, propagando, emprestando seus braços e seus talentos a benefício de outros. Por quê? Porque o Cristo, ele é assim. Ele nos enxerga na luz, na essência, no que somos, né? E o que somos? Somos anjos em potencial. Mas ele enxerga que onde a gente vai chegar? Ele enxerga a luz divina dentro de nós e por isso nos ama tanto. Porque ele enxerga em cada um de nós. Outro dia fui chamado para participar de um culto ecumênico. Olha só, eu fazendo culto ecumênico.
Zé Ninguém, né? Tinha lá o padre, tinha o pastor e tinha eu. Euzinho. Mas tinha que ser. Mas aí eu achei lindo o padre, porque teve um pregador lá falando, ninguém pode ver Jesus, né? Ele falando lá, dando um exemplo, né? A gente não vê Jesus, a gente não vê. Aí o padre aqui estava do lado do padre, né? O padre, eu vejo todo dia no meu próximo. Falou baixinho aqui do meu lado assim. Aí eu falei, isso mesmo. A gente vê Jesus no nosso próximo. E Jesus vê Deus dentro da gente. Que ele vê a nossa luz divina. Como ele viu a pedra em Pedro. A pedra que sustentaria a sua obra depois da sua partida. Como ele viu Paulo de Tarso, aquele que seria o grande propagador do Evangelho, e Saulo de Tarso, aquele perseguidor de cristãos. Né? Como ele viu nos meninos, né, João e Tiago, 2 garotos, que eles eram os mais novinhos do time, né? Aqueles 2 meninos impetuosos ali, ele viu aqueles que ainda um seria martirizado e o outro levaria a cabo até o final a missão do Evangelho. E como ele vê em cada um de nós as nossas potencialidades, e por isso nos dá a oportunidade de nos colocarmos a seu serviço. E nós hoje, aqui, brasileiros, na pátria do Cruzeiro, no coração do mundo, na pátria do Evangelho, somos aqueles que lá atrás perseguiu, escravizou, torturou, e hoje estamos tendo a oportunidade, né? E não podemos nos revoltar com aquele que vem, né? Diante das provas, não. Segura a bronca. Segura a bronca e toque em frente, com fé e coragem. E é o que a gente pede a Deus sempre, sempre. Que nos dê fé, que fortaleça a nossa fé. E essa fé será fortalecida diante de cada prova, de cada dificuldade e diante de cada oportunidade de serviço, diante de cada oportunidade de expressão de amor, de carinho, de fraternidade, de perdão. Diante do afã de forjar dentro de nós as virtudes que ainda não possuímos, mas que a gente, diante da prova, tem que forjar para se manter em equilíbrio, se manter no centro, no vértice da conexão, não perder a conexão, porque toda vez que a gente se desestabiliza, toda vez que a gente se irrita, toda vez que a gente se deprime, toda vez que a gente se melancoliza, a gente se desconecta. A gente se desconecta do vértice, né, que nos liga ao Criador, que passa pelo coração de Jesus, que passa, né, pelas mãos abençoadas de todos aqueles espíritos missionários que trabalham a nosso benefício, e a gente se desconecta. Então, a gente tem que segurar, se manter, respira, e aí a gente vai ver, opa, viu, nem valeu a pena xingar, e se desequilibrar, nem valeu a pena se entrar em melancolia, em depressão, em tristeza, não vale a pena a irritação. A gente se irrita, mas a gente não vale a pena a volta. A gente, né? Tudo estourava, né? Agora acontece, outro dia eu dei uma canelada no carrinho no mercado, o mercado cheio de gente, o Gabriel acontecendo, mas que pipoca! A moça andando no caixa morreu de rir, porque ela imaginou tudo, menos que eu ia falar uma pipoca. E a gente vai se educando, pouco a pouco, né? Pouco a pouco a gente vai se educando e vai se mantendo mais, né, em equilíbrio. Os desequilíbrios vão ficando mais raros. E a gente vai descobrindo o jeito de se manter sempre ali, a revelia das dificuldades, que às vezes dá o cansaço, que dá, a gente cansa, né? Ninguém é de ferro, mas a gente está, como é que é? Orando e vigiando. Orando para manter a conexão, né? E vigiando o próprio coração para não se deixar levar pelos impulsos de nossa inferioridade que ainda reside em nosso coração, em nosso espírito. E a lição de Maria, de fé e de fidelidade, sempre vai nos lembrar desse compromisso,
para conosco e para o compromisso que temos que ter com o nosso próximo. A começar dentro de casa, dos próximos mais próximos, porque é em casa que a gente vê a verdade. Porque aqui, olha só, todo mundo, ninguém me vê de manhã, azedo, né? Azedo, se o café está forte, está forte, está fraco, está fraco, está frio, está frio, né? Ninguém me vê reclamando do café, só quem está lá, todo dia, olhando para a minha cara azeda, né? Quer um limão ou quer um café? Né? Aí depois toma água, toma um café, resmunga um bocadinho, toma um banho e já melhora. Porque vai melhorando pouco a pouco, levanta tá ruim. Aí toma um banho e já melhora. Aí toma um café, melhora mais um bocadinho. Aí quando sai, aí já sai, oh, graças a Deus. Aí já sai que nem um passarinho rindo pro sol. Bom dia, sol. Bom dia, vida. É assim, é o compromisso com o amor e a gente dá graças a Deus. Né? Pelas nossas Marias, pelas nossas Abigails, né? Por todas os espíritos abençoados que escolheram